acontece? A gente tem o disco trilaminar, a gente sabe que numa região dele é a membrana bucofaríngea, do outro lado a gente tem a membrana cloacal. Essa membrana ela é fechada. Quando chega mais ou menos na 4ª semana de vida intrauterina, ela rompe. Quando ela rompe, aí a gente começa a ter, né, o desenvolvimento da boca, da cavidade oral, certo? Então, simples assim. A gente tem inicialmente um embriãozinho bem pequenininho, bilaminar, aí virou trilaminar, aí pronto, aí surge a linha primitiva. Essa linha primitiva já vai dividir em 2 eixos, membrana bucofaríngea e membrana cloacal. Por volta da 4ª semana de vida intrauterina, essa membrana bucofaríngea se rompe. Aí eu vou ter uma abertura. Quando eu tiver essa abertura, começou o desenvolvimento da boca, certo? Da cavidade oral dessa criatura. Todo mundo entendeu isso? Sim. Então a boca se desenvolveu como? A partir do rompimento da membrana bucofaríngea. E isso aconteceu quando? 4ª semana de vida intrauterina, no final do 1º mês, tá? Então o embrião é deste tamanhozinho assim, ó, ou menor, né? Mas já tem tudo isso. Só voltando um pouquinho, a iluminação. A iluminação ela acontece na 3ª semana ou já na 4ª semana? Não, na terceira. Terceira. Na terceira. Certo? Aí até tem alguns que sabem que falam em 4ª, mas aí falam em 4ª. Muitos falam em 4ª, tá? Aí vamos lá. Arcos branquiais. O que são os arcos branquiais? Lembra que eu mostrei para vocês aqui nessa região? A gente tem os arcos braquiais, que podem ser chamados também de arcos faríngeos. A partir desses arcos, muita coisa é desenvolvida. Você lembra até que na semana passada eu disse assim, as células da crista neural migram para a região do primeiro arco branquial, lembra? Para desenvolver as estruturas. Então sempre vai ser assim. As estruturas da face, as estruturas da cavidade oral, elas vão acontecer por isso. Porque as células da crista neural vão migrar para algum arco branquial ou faríngeo, que é a mesma coisa, e isso vai ocasionar o desenvolvimento das estruturas. Então, também, ao final da 4ª semana de vida intrauterina, olha o que é desenvolvido. Essas células, né, migram, né, para os arcos branquiais, e olha o que começa a ser desenvolvido nesse embrião. Crânio, face, pescoço, cavidade nasal, boca, laringe e faringe. Um bocado de coisa, né? Então já está realmente começando a desenvolver. Então lembre sempre disso. Toda vez que eu perguntar de desenvolvimento de algum órgão, de alguma estrutura, como que começou? Começou com a migração das células da crista neural, que é aquela camadazinha que fica em cima do tubo neural. Certo? Então as células vão migrar e elas vão migrar para onde? Para esse arco. Para que elas têm que migrar? Elas não fazem parte do sistema nervoso primitivo daquele embrião, então elas que vão dar o comando. Por que elas não ficam? A gente aqui, por exemplo, o cérebro precisa migrar? Não, daqui ele manda comando. Mas por quê? Porque a gente está todo interligado, né? Não, a gente já tem neurônio, a gente já tem todos os nervos, então não precisa migrar nada. Ele vai, ó, por dentro dos nervos fazendo essas sinapses, né? Ligados. Mas aqui ainda não existe isso. Então, por isso que as células da crista neural precisam migrar até lá. Tá bom? Aí, o que é que acontece? Aqui é só a imagem do que a gente viu lá, ó. Final da 4ª semana, as células vão migrar para essa região e vai começar a se desenvolver todas aquelas estruturas. Nessa imagem aqui, ó, eu tenho o tubo neural, a crista neural. Então, são as células daqui que vão migrar, ó, para os arcos, tá?
Professora, Oi. aquela sigla ali, final da quarta semana de... Vida intrauterina. VI é vida intrauterina. Tá? Aqui é a mesma coisa, mas mostrando o embriãozinho. Olha a cabecinha dele, ó. Olha que bonitinho. Olha como é lindo. Né? Então a gente, né, nessa região, ó, tá aqui a cabeça, aí logo depois, ó, os arcos logo abaixo, ó, a cabeça, logo abaixo os arcos, né? A gente já sabe que são 4, as células vão migrar para cá e formar esses componentes que a gente comentou. O que é que a gente tem aqui, né? A gente precisa entender que existe membranas branquiais e bolsas. É só isso que eu quero mostrar para vocês nessa imagem. Ó, repara. Isso aqui é um arco branquial, ó. Primeiro arco branquial, aqui o segundo arco branquial. Branquial, certo? Ou faríngeo, certo? Aí vem essa região, como se fosse um dedinho assim. Aqui, esse espaço externo entre os arcos, a gente chama de sulco branquial. Por dentro, dividindo esses arcos, tem uma estrutura que a gente chama de bolsa branquial. Será que deu para entender? Então, ó, eu vou ter assim os 4 dedinhos, ó. 1, 2, aí depois tem outro e tem outro, né? A parte de fora que vai separando esses arquinhos, que tem uma depressãozinha, eu chamo de sulco branquial. A parte de dentro que está dividindo esses arcos, eu vou chamar de bolsa branquial. Todo mundo entendeu isso? Então aqui é a mesma coisa, ó. Tem um arco, depois eu tenho outro. Aqui fora, separando esses 2 arcos, eu tenho uma depressão, que eu chamo de sulco branquial. Dentro, né, dividindo esses 2 arcos, eu tenho uma bolsa, que eu vou chamar de bolsa branquial. E essas bolsas e sulcos também se desenvolvem no final da 4ª semana. Desenvolvimento do crânio. Ó, a gente já aprendeu como desenvolve a boca, como é que desenvolve. No final da 4ª semana de vida intrauterina, ocorre o rompimento da membrana bucofaríngea. Depois a gente viu como vai acontecer o desenvolvimento de várias estruturas da face. Como é que vai acontecer? As células da crista neural vão migrar para a região de arcos branquiais ou faciais. E aí vai se desenvolver todas aquelas estruturas que a gente comentou. Crânio, face, parte do pescoço, laringe, não foi isso que a gente viu? Depois a gente viu que também nessa 4ª semana vai aparecer o surgimento dos sulcos e das bolsas braquiais ou faríngeas. Os sulcos separando os arcos da parte externa, as bolsas separando os arcos na parte interna. Aí vamos falar um pouquinho sobre o desenvolvimento do crânio. A gente tem, né, 3 partes, digamos, formando esse crânio, que a gente estudou em anatomia. A gente tem a parte da calota craniana, que a gente chama de quê? De neurocrânio. Aí a gente tem a parte da face, que a gente chama de víscerocrânio. E a gente também tem aqui essa região que a gente vai chamar de base do crânio. Como é que se forma, a gente já sabe. As células da crista neural vão migrar, né, para os arcos. Aí o que é que vai acontecer? A calota craniana, que também pode ser chamada de abóboda craniana, no início da 7ª semana, começa a sua ossificação. Essa ossificação, ela é chamada intramembranosa. Por que é chamada intramembranosa? Eu já falei isso para vocês. Lá em anatomia, a gente tem 2 tipos de ossificação. A gente tem a ossificação
intramembranosa e a gente tem outra. Quem foi que ensinou isso para vocês? Cadê? Ninguém sabe. A ossificação intramembranosa é o seguinte, né? Tem as células ósseas, essas células vão formando o osso e esse osso vai, né, surgindo sem a necessidade da substituição. Como assim? Existem algumas ossificações que acontecem por meio da substituição de cartilagem. Tem uma cartilagem, essa cartilagem ela é transformada em osso. Ah, tá. Do bebê, né? Do bebê. Certo? Agora aqui não. Quando ocorre a ossificação intramembranosa, é só mesmo a formação de osso, sem substituição. Certo? Então a formação da calota craniana, certo? Que a gente viu que a gente vai ver o desenvolvimento da calota, da face e da base. Da calota ou abóboda acontece mais ou menos no início da 7ª semana, que vai começar a ossificação. Ela foi formada, né, no final da 4ª, né? Começou a ser formada, mas a ossificação dela começa no início da 7ª. E ela só se conclui após o nascimento, que é exatamente o que o Liaci falou. Uma parte dela só vai ossificar depois que a criança nasce, não é? E por que? Alguém lembra? Para facilitar a saída do bebê. Muito bem, graças a Deus. Para facilitar a saída do bebê na hora do parto, né? Então a gente tem essa questão. Então o que é que a gente tem de crânio? Primeira coisa, ele é desenvolvido a partir da migração das células da crista neural para os arcos faríngeos. Aí chegou lá essas células no arco faríngeo, aí começa a se desenvolver, 4ª semana. A partir da 7ª semana, a parte do crânio que diz respeito à calota craniana ou à abóboda craniana, ela começa a ossificar. O tipo de ossificação qual é? Intramembranosa. E essa ossificação conclui quando? Após o nascimento. Aí vamos para a base. Base do crânio. Aí aqui é diferente. A ossificação aqui, desta base do crânio, ela vem a partir de uma cartilagem. Certo? Então eu posso chamar essa base de crânio de condrocrânio, certo? Porque essa ossificação vem a partir de uma cartilagem. Essa cartilagem vai ser substituída por osso. Fechou? Fechou. Então isso é importante você lembrar. A calota craniana não é, ela é intramembranosa, não precisa de uma cartilagem para ser substituída por osso. Mas a base do crânio, aí não. A base do crânio ela é cartilaginosa e aí ela vai ser substituída por osso. Então eu posso chamar essa base do crânio de condrocrânio. Face. A face a gente pode chamar de viscerocrânio. A gente sabe que tem o terço superior, o terço médio e o terço inferior. Isso é novidade? Não. Aí como que se desenvolve essa face? Olha que legal. Aqui a gente tem a cabeça do garoto ou da garota, né? Agora a gente está vendo que esse garoto ou garota tem vários processos. Esse processo aqui, ó, que a gente chama de frontal. Esse processo que a gente chama de frontonasal. Esse processo que a gente chama de mandibular. Esse processo que a gente chama de maxilar.
esse processo que a gente chama de medial e esse que a gente chama de lateral. Tem que memorizar o nome e a localização dos processos? Com certeza. Certo? Então, ó, tem aqui frontal, mandibular, maxilar, frontonasal, aqui, ó, medial e aqui lateral. Lateral. Memorizem, porque vai ser importante para a formação das regiões da face, tá? Então, de novo, frontal. Aí aqui entre os mediais não é frontal, isso aqui é frontonasal. Aí mediais, laterais, maxilar, mandíbula. É mandibular, certo? Foi? Foi. Aí o terço superior da face, como que vai ser formado? Vai ser formado a partir do processo frontonasal, certo? Então o terço superior não é isso aqui, ó, né? Então essa parte da sua face foi formada a partir do processo frontonasal. De todos os terços, ele é o que se desenvolve mais rápido. O processo frontonasal dá origem ao osso frontal. Tranquilo de entender, né? Terço médio. Quem vai formar o terço médio? Ele se transforma, ele vai se formando por meio do processo maxilar. O processo maxilar já se desenvolve mais lentamente do que o frontal. E aí ele vai dar origem a quem? Maxila, dentes superiores e a região do nariz. Isso aqui dá para o terço médio? Né? Então, olha o que a gente está vendo. Como ocorre o desenvolvimento da face. A face é dividida em 3 partes. Superior, médio e inferior. Superior é desenvolvido a partir do processo frontal. O frontal, né, ele vai crescer e vai dar origem ao osso frontal. O desenvolvimento é rápido. Aí a gente vem com o terço médio. O terço médio, quem vai desenvolver ele? O processo maxilar. Vai se desenvolver de maneira mais lenta que o crânio. E aí depois, ó, ele vai dar origem à maxila, dentes superiores e à região do nariz. Certo? Certo. O que mais? Lábio superior. O lábio superior faz parte do terço médio, não é? Ou não? Faz, não faz não? Não faz não? Maxila não tá aqui? Voltando, ó. Processo maxilar que desenvolve o terço médio. Dentes superiores, não é? Região de nariz, não é? Maxila. Aí quem tá cobrindo isso aqui no lábio superior, sim. Como que vai ser formado esse lábio superior? Olha que lindinho. Tá parecendo com gente, não tá não, ó. Daqui pra aqui, tá começando a aparecer com gente. A gente já tem aqui essa região de terço médio mais semelhante a um ser humano, né? E o que é que vai acontecer pra gente formar esse lábio superior? O que é que vocês estão vendo ali de diferente? Quem é esse amarelinho aqui? Zigomatos. Não. Lateral. Maxilar, né? O processo maxilar. O que é que vocês viram ali de diferente para formar? Quem é esse aqui, ó? Aí é o médio. É o médio. Quem é esse aqui? Lateral. Então, o que é que acontece? Eu disse para vocês que o processo, né, maxilar, que é esse aqui, vai formar o terço médio. Então, ele vai, ó, o terço mandibular vai dar uma baixadinha. E aí vem o processo, processo mandibular vai dar uma baixadinha, aí vem o processo maxilar, ó, e vai migrando para essa região. E aí o que é que ele forma? O lábio superior.
período aí tá certo, professora, 28 dias. Tá. Mas a 7 consultou. 28 dias, conte bem aí. 7. Peraí. 28. Dá umas 4 4 semanas. semanas. 3 para 4. É. 28 3 dias. para No 4. período do rompimento da membrana. 3 para Vai ser 4, 14. exatamente. Porque é tudo, no caso, tudo junto, né? A outra- Não, é no final, necessariamente. é no final da quarta, professora. Não, ó. É. 28, o que é que a Final gente da tem? quarta. Porque o rompimento da membrana é na quarta semana. Então, Tá errado os dias. Tá, porque é mais de um mês. É 4. Ai, eu que vocês se embanam às vezes. Semanas, meses e dias. Tá? Um mês tem 30 dias. Fevereiro tem 28. Então dá 4 semanas. Tá? Ai, ai. Aí vamos lá. O processo, né? Terço inferior da face. Quem é que vai dar origem a ele? O processo mandibular. Tá? O processo mandibular dá origem à mandíbula e os dentes inferiores. Então ficou claro como isso está acontecendo. Processo frontal dá origem ao osso frontal. Tá? Processo maxilar, região nasal e o terço médio, maxila, dentes superiores e o lábio superior. Não foi assim que a gente viu? Aí o terço inferior, ele vem a partir de onde? Do processo mandibular, certo? Vai formar a mandíbula do paciente e os dentes inferiores dele. Aí um detalhe, presta atenção, isso é muito importante, é uma pegadinha, né? Eu disse para vocês que a ossificação da calota, ela é intramembranosa, Sim. não vem a partir de uma cartilagem. Eu disse para vocês que a da base do crânio, não, ela vem de uma cartilagem, não foi assim? Sim. Aí agora, observando a parte da face, a ossificação dela é toda intramembranosa. A face, a ossificação é intramembranosa. Não é a partir de uma cartilagem. No entanto, as pessoas se confundem porque na região da mandíbula existe uma cartilagem chamada cartilagem de Beckel. E aí as pessoas pensam que a ossificação da mandíbula vem a partir de cartilagem, mas não vem. Essa cartilagem de Merkel, ela serve para orientar o desenvolvimento da mandíbula, mas ela não é substituída por osso. Portanto, essa ossificação, ela é intramembranosa. A única ossificação do crânio que é a partir de uma cartilagem é da base do crânio. Certo? Pegando na mandíbula. Na base do crânio. Certo? Ó, calota intramembranosa. Face intramembranosa. Aí base é que é a partir de cartilagem. Então, muitos alunos confundem porque a gente fala de cartilagem de Merkel na mandíbula, e aí dizem, então a mandíbula também, a ossificação é a partir de cartilagem. Não é. Essa cartilagem aqui, ela não é substituída por osso. Ela só orienta o sentido do crescimento dessa mandíbula. Tá? Mas ela permaneça despistada. Para se desfazer, não, ela vai orientar. É como se fosse assim, eu te mostro o caminho onde essa ossificação tem que ocorrer. Ela vai estar lá, ó, mostrando para onde que as células têm que formar osso. Ó, o caminho é esse. Para não formar aqui, ó, tem que formar aqui. Quando finaliza, ela desaparece. Desaparece. Tá? Ela orienta, tá certo? Aí aqui a gente está só acompanhando. Ó, era assim, passou a ser assim e veio para ficar assim. Foi difícil? Não. Pois pronto. Deu para morrer? Note. Não. Agora vamos responder as perguntas.